Olá, meus amigos e minhas amigas. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo das prisões cautelares, certo? Nós vamos agora dar início, né, a um tópico muito importante que a gente vai denominar ele de prisões cautelares em espécie, perfeito? Bom, de antemão já vou pedir vocês perdão se por algum motivo durante a minha fala, vocês ouvirem barulho de furadeira, alguma coisa, é porque tem um vizinho aqui perto que ele está desde cedo furando parede, tá bom? Então, se porventura vocês ouvirem algum barulho estranho, já peço perdão já de antemão, perfeito? Bom, pessoal, então só para a gente recapitular um pouco, na nossa aula anterior, nós fizemos então um panorama geral, nós fizemos o estudo da teoria geral das prisões cautelares. Quando nós estudamos as prisões cautelares aqui em processo penal, nós costumamos dividir o estudo das prisões cautelares por partes. Então, fazemos uma análise daquilo que nós chamamos de teoria geral das prisões cautelares. Depois, nós fazemos uma análise das prisões cautelares em espécie, perfeito? Aí fazemos essa divisão, porque assim nós conseguimos didaticamente expor de forma a contento aquilo que a gente se propõe a estudar, que são então as prisões cautelares. Perfeito, pessoal? Bom, então, dando início aí ao estudo das prisões cautelares em espécie, nós vamos começar com o estudo da prisão em flagrante, ok? Então, primeira modalidade de prisão cautelar que nós vamos analisar será a prisão em flagrante, perfeito? Bom, afinal de contas, o que é prisão em flagrante? Eu sempre gosto de iniciar a exposição de qualquer assunto fazendo a menção ao conceito, né? Aquilo que a doutrina apresenta como conceito de determinado instituto jurídico que será analisado. E como eu sempre digo, ao estudar o conceito, a minha preocupação não é que o aluno, né, que o meu ouvinte decore o conceito, não é decorar conceitos, é compreender os conceitos e extrair desses conceitos os elementos necessários para a nossa reflexão. Então, iniciando, nós vamos então conceituar a prisão em flagrante como aquela prisão onde o delito ainda queima, ou seja, onde o delito ainda está sendo cometido ou acabou de ser. Esse conceito ele é trazido pelo professor Néstor Távora. Do Néstor Távora, ele vai dizer para nós que flagrante é o delito que ainda queima, é aquele que está sendo cometido ou acabou de ser. Flagrante vem de flagrare, flagrare vem de queimar. Logo, quando falamos em prisão em flagrante, estamos falando daquela prisão que ainda queima, que ela é atual, que ela que as suas evidências, a evidência da prática daquele crime, ele é perceptível, ele queima diante dos nossos olhos. Isso é flagrante, ok? Então, de acordo com o Néstor Távora, flagrante, portanto, é o delito que ainda queima, é aquele que está sendo cometido ou acabou de ser. Esse então é o conceito trazido pelo professor Néstor Távora. Perfeito? O professor Auri Lopes Júnior ele vai escrever na sua obra, que inclusive é a nossa obra de base para nossas aulas, ele vai dizer que o flagrante é uma medida restritiva de liberdade de natureza pré-cautelar e que não exige ordem escrita do juiz. Então vejam só, a partir então do conceito trazido pelo professor Auri, nós vamos então primeiramente apresentar para vocês duas correntes que existem na doutrina a respeito da natureza jurídica da prisão em flagrante. Por quê? Vejam bem. Nós temos uma corrente doutrinária que vai dizer que a prisão em flagrante ela é uma prisão cautelar, perfeito? E como nós vimos na aula anterior, a prisão cautelar ela é a prisão que busca garantir efetividade ao processo. Então, quando falamos em cautelaridade, estamos falando em prevenção. Logo, a prisão cautelar, todas as prisões cautelares, são aquelas prisões que são decretadas com o intuito de prevenir, ou seja, resguardar o processo. Daí então que parte da doutrina diz que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Mas uma outra corrente doutrinária
e a qual eu me filio, e é uma corrente minoritária. A corrente minoritária, ela vai dizer, e aí capitaneado pelo professor Auri Lopes, pelo professor Gustavo Badaró, ela vai dizer então que a prisão em flagrante não é uma prisão cautelar propriamente dita. Ela é uma prisão pré-cautelar, ou seja, ela antecede uma decisão de uma prisão cautelar propriamente dito. Explico melhor para vocês. A prisão em flagrante, portanto, é uma medida restritiva de liberdade que tem por finalidade cessar o cometimento de um crime. Então veja então que a prisão em flagrante, ela não tem por finalidade resguardar o resultado útil do processo. A prisão em flagrante, ela deve ser imposta com a finalidade de cessar a prática de um crime ou prender, restringir a liberdade do indivíduo que acaba de cometer um crime. Então veja que ela é voltada para um contexto fático de prática de crime. Daí, então, que a prisão em flagrante ela é uma prisão pré-cautelar. Por quê? Porque depois da prisão em flagrante, essa prisão deverá ser analisada por um juiz. E aí sim, esse juiz é que vai decretar ou não uma prisão cautelar para esse indivíduo. Ou seja, o indivíduo preso em flagrante delito, que é conduzido até a delegacia de polícia, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, vai fazer as comunicações devidas e vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante para um juiz, que, de acordo com a nova sistemática, seria o juiz das garantias. No nosso caso, o juiz da audiência de custódia. E esse juiz, ao analisar o auto de prisão em flagrante, aí sim, ele então ia analisar no caso concreto, a partir daquilo que lhe é apresentado, a necessidade ou não de uma prisão cautelar. Daí então, eu entendo correto e tecnicamente falando, dizermos que a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar. Bom, não obstante essa distinção doutrinária, e também não obstante o fato de eu me alinhar à corrente minoritária, e aqui citando novamente o professor Auri Lopes, professor Gustavo Badaró, por respeito, né, à doutrina majoritária, e para que vocês, então, não haja nenhum tipo de confusão na nossa exposição, nós vamos adotar, portanto, a corrente majoritária. Então, saibam que a corrente majoritária defende, sim, que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. A corrente minoritária diz que a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar. Mas, por respeito e para fins didáticos, vamos utilizar aqui a prisão em flagrante como uma prisão cautelar. E só para a gente finalizar esse pequeno comentário a respeito da natureza jurídica da prisão em flagrante, é importante dizer também que, quando nós vimos os princípios das prisões cautelares, um dos princípios é o princípio da jurisdicionalidade. Ou seja, prisões cautelares só podem ser impostas por juiz. Logo, não há que se falar em cautelaridade da prisão em flagrante, porque ela não é decretada por um juiz. A prisão em flagrante, ela deve ser praticada por agentes da lei, agentes de segurança pública, ela deve ser praticada por agentes de segurança pública e pode ser praticada por qualquer pessoa do povo. Nós vamos analisar isso com mais calma daqui a pouco. Logo, é inviável falar, tecnicamente, que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Bom, feito então esse breve comentário a respeito da natureza jurídica da prisão em flagrante, ok? Vamos avançar aqui então no nosso estudo para a gente analisar e comentando, né, os artigos, né, previstos no Código de Processo Penal que vão tratar da prisão em flagrante. E aí, pessoal, eu recomendo a vocês que façam a leitura, ok, do artigo 301 ao artigo 310 do Código de Processo Penal. Artigo 301 ao artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, é leitura indispensável para a compreensão, para o estudo da prisão em flagrante. Perfeito? Bom, além da leitura da letra de lei, né, da letra seca, eu também recomendo a vocês
que acompanhem a leitura da letra seca com uma doutrina. E aí, repetindo, a nossa obra utilizada é a obra do professor Aurí Lopes, perfeito? Lembrando que o manual de processo penal do professor Aurí saiu uma versão agora, em 2020, recente, saindo do forno, já com as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, chamado pacote anticrime. Então, a minha obra, que ela está desatualizada, eu não tenho ela física, mas eu tenho a obra em arquivo PDF, digital. Então, nós vamos utilizar a obra do professor Aurí na nossa exposição, perfeito? Bom, pessoal, para a gente iniciar, então, sobre prisão em flagrante, nós vamos falar, então, primeiramente, quem pode realizar a prisão em flagrante. E a resposta para quem pode realizar a prisão em flagrante está contida no artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, vamos à leitura. O artigo 301 diz: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o artigo 301 ele responde para nós essa primeira indagação: quem pode praticar prisão em flagrante? Então, prisão em flagrante pode ser praticada por qualquer pessoa do povo ou por autoridades policiais. Mas, em que pese essas duas pessoas possam praticar prisão em flagrante, é importante nós entendermos a compulsoriedade da prisão em flagrante em relação aos dois. Por quê? O artigo 301, de forma expressa, determina que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante delito. Ou seja, é um dever que se impõe. Um policial, um policial civil, um policial militar, ou seja, um agente da lei, ele não pode, ao presenciar uma situação flagrancial, deixar de dar voz de prisão ao indivíduo. Isso é um dever, perfeito? Já para o cidadão, é uma opção, é uma possibilidade. Em que sentido? Porque eu não sou obrigado a prender ninguém em flagrante delito, porque não é a minha função exercer o poder de polícia. Para isso, nós temos as autoridades policiais investidas por lei. Mas eu podendo, ou seja, tendo possibilidade, viabilidade de prender o indivíduo em flagrante, ok? Eu prender o indivíduo em flagrante sem que haja um risco à minha integridade física, se eu puder fazer, ok, perfeito. Então, qualquer cidadão do povo que, porventura, presenciar uma situação flagrancial e ele puder agir sem colocar em risco a sua integridade física e as das demais pessoas, ele deve agir. E aí, exemplo, imagine que você está parado, então, na rua, né, e você vê, então, um indivíduo que acabou de puxar uma carteira, um celular de alguém e sair correndo. Se você consegue impedir esse indivíduo, certo? De algum modo, até mesmo fazendo uso da força para conter esse indivíduo, você então estará agindo dentro da legalidade, deverá então acionar uma radiopatrulha, acionar a polícia ou conduzi-lo até a delegacia de polícia. Sei lá, você amarrar, botar faixa no braço dele, botar no seu carro e levar para a delegacia de polícia. Você pode fazer isso, é o que a lei determina, perfeito? Já para as autoridades policiais, elas têm o dever de agir, perfeito, pessoal? Então, primeiramente, quem pode fazer a prisão em flagrante, respondido aí pelo artigo 301. Bom, agora, pessoal, nós vamos avançando, precisamos tratar agora com vocês sobre as modalidades de prisão em flagrante, perfeito? Nós vamos estudar agora aquilo que a doutrina chama de modalidades ou espécies de prisão em flagrante. E as espécies de prisão em flagrante, elas estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então vamos entender, vamos ler o artigo 302 e entender as várias espécies da prisão em flagrante, perfeito? Bom, a primeira espécie de prisão em flagrante trabalhada pela doutrina é o chamado flagrante próprio, ok? É o chamado flagrante próprio. Então, primeira espécie de flagrante trazida para nós pela doutrina é o chamado flagrante próprio. O flagrante próprio está previsto no artigo 302, incisos 1 e 2. Flagrante próprio, previsto no artigo 302, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Então vamos entender a partir da leitura. O artigo 302 diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. Logo,
dizemos que ocorre o flagrante próprio quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-la. Esse flagrante, pessoal, é o flagrante por excelência. É aquilo que a doutrina chama de flagrante, é o exemplo mais claro de um flagrante, ok? Então, esse flagrante próprio é quando o agente é surpreendido cometendo a infração ou quando ele acaba de cometer. Imagine a situação. O indivíduo, então, ele entra numa joalheria de posse de uma arma de fogo, ameaça o vendedor, ameaça as pessoas que estão dentro da loja, clientes que estão dentro da loja, e diz: passe todos os relógios, passe todas as joias que você tem aí. Enquanto ele está enchendo a mochila, passa pela rua um policial e ele vê aquilo ali. E ele, de imediato, durante a execução do crime, ele aborda o sujeito, rende esse sujeito e então dá voz de prisão em flagrante a ele. É isso. Ou aquela situação onde ele acabou de encher os materiais de objetos ali do roubo e quando está dando início à fuga, ele é impedido por uma pessoa, por um policial ou por uma pessoa do povo. Então, esse é o flagrante clássico, é o chamado flagrante próprio. Ou seja, quem está cometendo o crime ou quem acaba de cometê-lo. Perfeito? Leitura do artigo 302, incisos 1 inciso 2 do CPP. Perfeito? Continuando, agora vamos para a segunda espécie de flagrante trabalhado pela doutrina. Então, estamos tratando agora do flagrante impróprio. O flagrante impróprio está previsto no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, vamos entender aí a partir da leitura. Então, o flagrante próprio, ele diz o seguinte: considera-se em flagrante quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. Então perceba então que aqui no flagrante impróprio, ok? Nós temos então uma situação de flagrante onde ocorre uma perseguição, pessoal. Então, o flagrante próprio, ele, de acordo com o artigo 302, inciso 3, é o flagrante onde nós temos uma perseguição. Flagrante impróprio, portanto, é o flagrante, quando então, o indivíduo é perseguido logo após a infração penal. E aí, galera, nós vamos encontrar na doutrina, o professor Auri, ele vai dizer o seguinte: olha, existe então, para a gente identificar um flagrante impróprio, há necessidade da conjugação de três fatores para configurar um flagrante impróprio, previsto no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer então que há necessidade do primeiro elemento, que é o requisito de atividade. Que requisito de atividade? A perseguição. Então precisamos da perseguição como requisito de atividade. Lembrando que esses fatores eles são cumulativos. Então só teremos prisão em flagrante na modalidade flagrante impróprio, artigo 302, inciso 3, quando tivermos a conjugação de três fatores. Primeiro fator, uma perseguição, que é o requisito de atividade. Segundo fator, logo após, que é o requisito temporal. Então, requisito de atividade, requisito temporal, logo após. Terceiro requisito, situação que faça presumir a autoria, elemento circunstancial. Então, para chegarmos à conclusão de que existe um flagrante impróprio, é necessário a conjugação de três fatores determinantes. Primeiro fator determinante, uma perseguição, que é o requisito de atividade. Segundo fator determinante, o logo após, que é o requisito de temporalidade. E o terceiro fator determinante é a situação que faça presumir a autoria, que é o elemento circunstancial. Perfeito? Então, o conceito, e aí, quando a gente fala em perseguição, uma grande questão que surge é, afinal de contas, o que é perseguição? O conceito de perseguição, ele é trazido por nós no artigo 290 do Código de Processo Penal. Então, vamos à leitura do artigo 290. O artigo 290 vai dizer que, se o réu, sendo perseguido, passar ao território por outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde encontrar, apresentando imediatamente à autoridade policial, que depois de lavrado, se for o caso, o flagrante providenciará para a remoção do preso. Então, isso é a perseguição, pessoal. A perseguição, portanto,
ela é notada, ok? O parágrafo primeiro vai dizer para nós, entender-se-á que o executor vai à perseguição quando, a linha A do parágrafo primeiro do artigo 290, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. A linha B, sabendo por indícios ou por informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, pessoal, o artigo 290, no parágrafo 1º, as linhas A e B, vai dizer para nós que entende-se em perseguição quando o policial, a autoridade policial ou qualquer indivíduo for no encalço do indivíduo, a partir do momento que ele avista o indivíduo. Então, para que haja perseguição, é necessário que o perseguidor tenha o contato visual, que ele tenha, então, avistado o indivíduo iniciando a sua fuga, ok? Então, para que haja perseguição, é importante que haja o contato visual entre o perseguidor e o perseguido. Eu preciso ver o indivíduo correndo. Ainda que durante a perseguição eu perca ele de vista, mas se eu consigo, a partir de informações de pessoas que estão na rua, olha, ele foi por aquele lado, e eu consiga ir no encalço dele, eu ainda estou em perseguição. Então, atenção, eu não estou dizendo que para que haja perseguição eu preciso estar a todo momento tendo contato visual com o alvo perseguido. Ok? Não é isso. Mas para que haja início da perseguição, sim. Eu preciso ter inicialmente um contato visual para que eu possa ir ao encalço do perseguido. Perfeito? Bom, então o conceito de perseguição ele é trazido para nós pela leitura aí do artigo 290, parágrafo 1º. Perfeito? Bom, uma outra questão muito importante que a gente precisa desvendar aí da leitura do artigo 302, no inciso 3, é o que é considerado logo após, ou seja, o requisito temporal, perfeito? Bom, primeiro requisito, nós vimos então a perseguição, perfeito? Sabemos o que é perseguição. E agora, o que é esse logo após? O que é entendido como logo após? Bom, a melhor interpretação a ser dada ao logo após é uma interpretação restritiva, ok? Então, a melhor interpretação a ser dada ao elemento temporal da perseguição é uma interpretação restritiva. Lembrando que em direito penal e processo penal, recomenda-se uma interpretação de acordo com a legalidade e sempre uma interpretação restritiva em benefício do réu, perfeito? Essa é uma interpretação alinhada a um sistema garantista, perfeito? Então, pessoal, quando falamos em perseguição logo após, estamos falando em uma perseguição que se iniciou minutos depois da ocorrência do crime, ok? A lei e a doutrina, a jurisprudência, ela não traz para nós um elemento objetivo. Por exemplo, olha, logo após é até 10 minutos depois do crime, é até 20 minutos depois do crime. Não. O logo após, ele pode ser após 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O que vai determinar se é logo após é o caso concreto, ok? O que a gente não pode permitir é uma interpretação ampla, no sentido de, não, o logo após é qualquer momento. Vejam só, não é razoável que a gente compreenda que iniciou-se uma perseguição logo após, quando a polícia chega ao local do crime 1 hora depois. Veja, 1 hora depois não é logo após. Perceba então que a interpretação a ser dada ela é sempre restritiva. Então, a partir desse entendimento de que o logo após deve ser interpretado de forma restritiva, nós podemos dizer que esse logo após, esse elemento de temporalidade, tem que ser minutos após o ocorrido. E aí, 15, 10 minutinhos no máximo após o ocorrido. Perfeito? Lembrando sempre que, para que haja perseguição, eu preciso ter visto ou eu vou ao encalço do indivíduo. Perfeito? Então, primeiro elemento, é necessário que haja a perseguição e que a perseguição seja logo após. Bom, pessoal, ainda falando em perseguição, uma questão muito importante a comentar com vocês, ok? É sobre o tempo de perseguição, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar o seguinte: olha, se um indivíduo cometeu o crime, depois de passar 24 horas, né, não existe mais flagrante, né? Eu acredito que vocês já devam ter ouvido isso. Olha, o flagrante ele dura ali 24 horas. Se você não for preso, você pode se apresentar
na delegacia que você não vai mais ser preso em flagrante. Isso é mito, isso não é verdade. A perseguição, a prisão em flagrante, ela pode ocorrer até mesmo 3 dias depois do início da perseguição. É isso mesmo. Então eu posso prender em flagrante o indivíduo 2, 3, 4, 5 dias depois. Não importa o tempo. O que vai determinar se o indivíduo está ou não em situação flagrancial é se a perseguição não foi interrompida. Atenção, o que vai determinar se há ou não uma situação flagrancial, ok? Ela então vai determinar se ela não for interrompida, ok? Então, pessoal, é necessário a gente, então, de todo modo, ok? Acabar com essa ideia de que há aí, então, uma temporalidade, perfeito? Porque o artigo 290, da leitura dele, parágrafo 1º, ok? Ele já diz para nós que o flagrante, que a perseguição, enquanto ela estiver ocorrendo, o indivíduo pode ser preso em flagrante. Ou seja, está em flagrante delito quem então é capturado, ok? Após uma perseguição, desde que a perseguição não seja interrompida. Perfeito? Imagine aquelas perseguições cinematográficas, o indivíduo foge do lugar, então a polícia vai ao encalço dele, saindo de um estado para outro estado, pedindo auxílio de polícias, ok? E aí, durante todo o tempo em que há a perseguição, se ela não for interrompida, logo haverá sim prisão em flagrante. Então, atenção, não existe prazo de 24 horas para prisão em flagrante. Isso é um mito. Então, admite-se a prisão em flagrante quando a perseguição for sem interrupção. E como eu vou analisar se há ou não há interrupção? Pessoal, só no caso concreto. Podemos dizer que houve uma interrupção quando a polícia, de certo modo, ou os perseguidores, resolvem dar uma pausa, falando, olha, amanhã a gente continua as buscas, vamos recolher a equipe, vamos recolher os carros. Isso é uma interrupção. Agora, se a todo momento eles estão em contato com outros policiais e há aí uma perseguição contínua, então estaremos diante de uma perseguição aí que se prolonga por muito tempo e haverá a possibilidade de prisão então em flagrante, na modalidade aí do flagrante impróprio, então, do artigo 302, inciso 3. Perfeito? Então, pessoal, requisitos para o flagrante impróprio. Primeiro, requisito da ação, ok? O requisito, então, da perseguição. Segundo requisito, temporalidade, ou seja, logo após essa perseguição tem que ser iniciada. E o terceiro requisito, o requisito circunstancial. Que o indivíduo, então, seja preso, ok? Em circunstâncias que digam ser ele autor do crime. Ok? Então, o indivíduo é preso, imagine, o indivíduo comete um crime e a polícia chega exatamente após. Então, na hora que a polícia chega, o indivíduo está correndo. E a polícia percebe o indivíduo que está de camisa vermelha, calça jeans, com um boné branco na cabeça, por exemplo. E aí faz a perseguição, vai ao encalço dele, encontra um indivíduo, e esse indivíduo está na posse, por exemplo, ali de uma arma e tal, ele é reconhecido pelas vítimas. Então, houve uma perseguição. Aí, então, estamos falando de prisão em flagrante na modalidade imprópria. Perfeito? Bom, é importante dizer também, talvez você deve estar se perguntando, mas Carlos, existe alguma relevância prática para a gente dizer se o flagrante é próprio, se ele é impróprio, enfim, existe? Não, pessoal. O flagrante, se ele for flagrante próprio, flagrante impróprio ou flagrante presumido, que é a próxima espécie de flagrante que nós vamos analisar, ele será flagrante de todo modo e a consequência legal será a mesma. O delegado vai autuar o indivíduo por prisão em flagrante, perfeito? Então, doutrinariamente se organiza desse modo, ok? Mas praticamente, na prática, né, o resultado é exatamente o mesmo. O indivíduo será certamente preso em flagrante delito, perfeito? Bom, pessoal, então encerramos aqui esse primeiro bloco, né, comentando sobre o flagrante impróprio, previsto no artigo 302, inciso 3. Voltaremos a seguir tratando do flagrante presumido, que é a última figura aí do artigo 302, que é chamado, então, flagrante presumido, né, ou o quase flagrante, né, uma doutrina chama isso de quase flagrante, mas o flagrante presumido, previsto no artigo 302, inciso 4
do Código de Processo Penal. Então, retornamos logo mais, tratando então aí do flagrante presumido, artigo 302, inciso 4. Até logo.